trabalho para que você produza para mim, tudo bem? Depois dos dias combinados, eu te pago o combinado, que é o salário, te dou R$ 622, e você volta para sua casa, no outro dia você continua trabalhando, mais 30 dias, para que você possa receber de novo mais uma parte de dinheiro, uma quantidade, um quanto que a gente combinou juridicamente. Mas o outro trabalhador pode falar assim, não, mas eu, enquanto portador da força de trabalho que você precisa, eu acho que R$ 622 é um valor muito pequeno. Então eu gostaria de ganhar, eu gostaria de falar assim, ó, $5.000, salário de $5.000, pelo período de experiência, né? Daí o empresário vai falar assim, ó, eu como diante do contrato, quem tem que estabelecer esse contrato? É o Poisebu? É Iavé? Se for Iavé, é o canalha. É o Estado, é o mundo jurídico, é a superestrutura jurídica do Estado burguês, que diz, é legal trabalhar a troco de um salário mínimo. E dentro desse respaldo, o empresário poderia dizer, mas eu, como dono dos meios de produção, que sou, só posso comprar a sua força de trabalho, nesse sentido eu estava sendo também um meio de produção, eu só posso comprar a tua força de trabalho por 622. Lamento, amigo. E o cara não precisa ser maldoso. Né? Para falar isso. Não, tem toda uma superestrutura jurídica que lhe dá o direito gigantesco de falar isso. E ainda é uma estrutura jurídica que leva o nome de democrática. E aí o trabalhador tem a opção de aceitar um salário de 20... Estou sendo generoso, hein, com o salário de 622. Tem muita gente aí abaixo da linha da pobreza. Sobrevivendo. Aí ele tem, democraticamente, uma legislação democrática, juridicamente democrática instituída, ele pode falar assim, não aceito. E passar fome. Ou aceitar um salário muito pequeno, pequenininho, nanico, pequenininho. E aí tem toda uma ideologia que cimenta esse contrato social, jurídico-social, como sendo um contrato democrático. Ao outro lado, muitos vão realmente acreditar que é processo democrático. Muitos vão se arvorar, vão se levantar dizendo, mas o meu patrão está fazendo o que pode. E o capital, os grandes intelectuais do capital, super conscientes dessa realidade que nós estamos falando, porque estudam, tem tempo para estudar, tem gente produzindo mais-valia para ele se apropriar e poder estar estudando, colocando isso na escola, enfim, etc. e tal. Eles sabem da importância de negar o papel histórico do sujeito, do trabalhador. Eles sabem que isso é importante. Porque se o trabalhador começar a fazer uma série de questionamentos sobre o funcionamento da relação capital-trabalho, ele vai falar, peraí, cara pálida. Imagina a situação assim. Peraí, 622 não, você está doido. Né? Mas como o cara não é bobo, ele fala, eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso pagar pensão, eu preciso comprar livro, eu preciso comprar comida. E ele aceita. Só que em um dado momento lá dentro da fala, ele fala, não, isso aí está errado. Isso aí está errado. Né? Chama a companheirada no canto para conversar aqui na hora do café. O café sempre teve um papel histórico na organização do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, não só operário. Isso aqui está muito justo, mas está difícil, está difícil. Há situações em que se consegue chegar a um coletivo de trabalhadores para reivindicar, educadamente, para o empresário, melhores condições de trabalho e, evidentemente, um salário melhor. Porque se chega à concepção de que, quando se chega, agora, por que não se chega? Ainda não quando se chega. Quando se chega a uma concepção de que o teu trabalho é que produz toda aquela riqueza, todas aquelas mercadorias, você vai ficar no mínimo indignado de produzir um monte de cadeira, chegar no final do mês você ganhar um preço que vale, talvez, tenha um quanto de valor menor que uma perna da cadeira, das centenas de cadeiras que você produz por uma semana. E aí, o que acontece? Você se indigna. Muitos pegam e ficam só indignados, mas outros convertem a indignação em manifestações, em reivindicações, em organização da classe. E é evidente que se torna, como aluno na escola delegado do problema, esse funcionário vira um funcionário problema. E qual é a situação que ocorre? Vai mandar embora. É perseguido, né? Em uma outra instância, mandado embora, é demitido. E sabe o que diz o contrato democrático social no Brasil? Que o patrão tem o direito de mandar embora o trabalhador a qualquer momento, sem necessidade de sentar ao lado dele e dizer, olha, nós estamos te demitindo por conta disso. Ele não tem que dar satisfação. Agora observe, um pouco mais no campo teórico. O trabalhador, ele vem de força de trabalho. Força de trabalho que vai produzir, vou falar direto, mercadorias. Tudo bem?
que a tua força de trabalho, como você se objetivar nela, você produz produto para o teu consumo, com valor de uso, etc. e tal. Você está trabalhando numa fábrica, você vai produzir mercadorias, são produtos que são destinados para o mercado. Ninguém produz 200 cadeiras para ficar lá, então, 200 cadeiras ali. Não, são produtos, ou seja, é uma produção de mercadorias que vai para um lugar específico, o reino das mercadorias, o mercado. Né? Quando essa tua mercadoria vai para o mercado, observe, é uma mercadoria. Lá ela vai ser comprada, vai ser vendida e comprada por alguém. Vendida por um preço, né? Portanto, alguém desembolsa tal preço. Alguém ganha e alguém recebe. Há uma circulação. Quando nós pensamos mercadoria, eu posso pensar cadeira, eu posso pensar microfone, eu posso pensar óculos, eu posso pensar xuxinha, eu posso pensar vibrador. Mas muitas vezes nós não pensamos a nossa própria força de trabalho como uma mercadoria. E a força de trabalho, o Marx vai dizer, é a mercadoria de todas as mercadorias. Por quê? É a única mercadoria... Peraí, você me adiantar. Alguém já viu uma cadeira fazendo cadeira? Uma garrafa de água reproduzindo uma outra garrafa de água? Não. A única mercadoria que se compra, que produz outras mercadorias, é a mercadoria chamada força de trabalho. É a mercadoria de todas as mercadorias. Portanto, a mercadoria mais valiosa é a força de trabalho. Porque ela tem capacidade de produzir centenas de outras que não só a ela, mas outras como garrafa, etc. E a principal, que eu me adiantei aqui, é se produzir ela mesma. Eu não entendi. Eu não estou só falando que a mercadoria, força de trabalho, produz várias outras mercadorias. Beleza? Eu estou falando que a mercadoria, força de trabalho, produz a força de trabalho. O ser humano. O trabalhador se reproduz. As minhas filhas, os seus filhos, seus irmãos, enfim. Quando você faz um filho, você está reproduzindo força de trabalho do capital. Isso é extremamente importante. Manter essa, raça de trabalhadores. Essa classe dos trabalhadores. Né? No sentido do Marx aqui, classe dos trabalhadores. Por quê? E manter uma reprodução que alienada, estranha, estrangeira. Porque quando o trabalhador ele consegue ver que ele é a força de trabalho dele é a produtora, em última instância, de toda a riqueza que existe na mira dos seus olhos, se ele tiver acesso, atenção, para não ficar pensando que basta estudar história para poder ter a consciência de classe, okay? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando essa consciência de classe lhe é obstruída, quando o conhecimento histórico lhe é obstruído, nós temos uma probabilidade gigantesca dele se manter estrangeiro em relação à riqueza toda social produzida por ele mesmo. Uma vez, estava falando, lá deu um salto, desculpa aí, teve um hiato aí. Eu falava assim para os alunos, falando sobre esse mesmo assunto, na sala de aula de serviço social, aula de sociologia. Desculpa, aula de questão social e trabalho. Mas, Jean, um precisa do outro. Como é que faz? E na boa intenção você fala isso. Um precisa do outro. Eu discordo. Um não precisa do outro. Só para você ter uma noção. Flascou isso. Flascou? Fábrica, Flascou, né? Lá na região de Campinas, esqueci uma cidade lá, você pode trabalhar lá. Mas enfim, tira uma fábrica, pega Antônio Hermílio de Moraes. Quantos sacos de cimento faz o Antônio Hermílio de Moraes? Quantos quilos de concreto moído? Aí você vai falar, tem o Silvio Santos, ele trabalha, calma. Depois a gente vai para o Silvio Santos, se vocês quiserem. Quantos donos de escola dão aula? Tem alguns que dão por hobby lá, não sei. E eu dizia assim na escola, lá quando eu estava dando aula, nessa faculdade. Quantas aulas vocês estiveram com a dona da faculdade? Nenhuma. Vocês vêm para a faculdade porque vocês querem se formar em um determinado curso, sei lá, no caso do serviço social, pedagogia, de direito. Sim. E para vocês se formarem, vocês precisam de quem? Na hora, foi unânime. Os professores. Daí eu acrescentei. Pessoal chineiras, pessoal da limpeza, pessoal da projeção, da secretaria, dos trabalhadores. Concordam? Sem querer ficar sendo indutor de resposta, mas isso concorda? Foi evidente a concordância. Quantos boletos a dona da faculdade fez para você? Quantas declarações ela fez? Quantas aulas ela deu? Quantas limpezas ela fez? Nenhuma. Mas por que ela é imprescindível? Porque ela é dona da... Não vou ficar de novo aqui falando de instrumento de trabalho, beleza? Ela é dona dos meios de produção. É só por isso. Não é só por isso? Mas como assim? Por que você aceita? Porque é um contrato legal, é um contrato jurídico, ela pode fazer isso.
Aliás, todos aqui podem fazer isso. Se vocês forem donos de produtos dos meios de produção, vocês podem contratar outras pessoas e você não precisa trabalhar se você quiser. Você contrata outras pessoas para fazer o serviço que, historicamente, a burguesia fazia até o século XVIII. Gerenciar, administrar. Você pode pegar a tua faculdade, deixar montadinho, contratar um monte de trabalhador, comprar um monte de força de trabalho, fazer a empresa funcionar, pegando aqui um setor do trabalhador improdutivo, beleza? Que são as faculdades. Ou pode ser uma fábrica também. E pode administrar ou ficar sendo informado das ações em Cancún. Coloca um maiozinho em meia faca, fica com os pezinhos na água, tomando linha de coco, tranquilo. Claro, os grandes empresários, essas meia dúzia de famílias que dominam a economia mundial, né, não ficam necessariamente só em Cancún, ficam, né? Mas não só em Cancún, ficam em Paris, ficam, enfim, em Kreuzberg, Balneário Alemão, em vários lugares. Então, os terceirizados, não posso me esquecer disso, rapidinho, só para citar essa parte mais empírica, os terceirizados. Alguém aqui já viu na Unesp? As universidades públicas estão passando por um processo de precarização do trabalhador tremendo, tremendo. Né? Há que se levar em consideração e citar, minimamente citar aqui para não ser covarde. Né? Existem muitos trabalhadores terceirizados e que vão dizer assim para nós: olha, graças a Deus estou empregado. É lógico que vão dizer graças a Deus. Porque dentro dessa lógica perversa de reprodução da vida no capital, o cara primeiro já falou graças a Deus. Bom, já complicou a minha visão, mas tudo bem. Respeitando a pluralidade de pensamento espiritual, né? De composição de cada mente aí. Mas, graças a Deus eu estou empregado. Esquece Deus um pouquinho, tá ok? Ou seja, ainda bem que estou empregado. E não consegue ver que está uma situação de precarização tremenda. Quantas pessoas, os donos das empresas que terceirizam, por exemplo, a limpeza aqui da Unesp, de Rio Preto, do Ibilce, vocês já viram com a vassourinha varrendo aí, ou fazendo um serviço pesado, que é cansativo. Não vão ver. Por quê? Ela é dona da vassoura, ela é dona da máquina de fazer, como é que se diz? De escovão, fala escovão, né? Da máquina de cerar. Eles têm o quê? Os meios de produção. E vai contratar pessoas que têm força de trabalho para fazer esses meios de produção funcionarem. Né? Então, e o problema sério é que não se leva em consideração os fundamentos desse contrato jurídico social. Que é um jurídico político, um contrato social, beleza? No caso aqui, jurídico, que estabelece a legalidade dessa relação com o teu trabalho. Olha que coisa complicada. Eu te chamo para jogar xadrez, a torre anda na vertical, quantas casas quiser, se não tiver obstruído, não é uma peça na frente, na horizontal, beleza? Aí eu faço você acreditar que só a minha torre anda assim, a tua tem que andar de um em um. E a gente começa a jogar. A gente começa a desenvolver o jogo, e eu faço você acreditar que as regras são essas, você acredita que as regras são essas, e você acredita que pode se dar bem no jogo com essa minha manipulação das regras. Se história é um conceito, portanto eu diria que ele é vital para que a gente possa entender esse falseamento que nos estranha diante da história. Ou seja, estou dando exemplo aqui do contrato jurídico, ele dá outros exemplos. Extremamente importante. Só entender significa que vamos mudar o mundo? Não. Mas certamente significa não vamos mudar a sociedade se não entendermos como ela funciona. A preocupação central do Marx é entender como funciona a sociedade. Para quê? Para ganhar diploma? Já falei. Não. É para, aí sim, projetarmos, pré-idearmos a transformação, pré-idearmos uma objetivação de uma outra sociedade. Mas para objetivarmos uma outra sociedade, é preciso entender como funciona esta. E se eu nego o conceito de história, eu nego os fundamentos dessa sociabilidade. E se eu não tenho acesso aos fundamentos desse mundo social que eu vivo, evidentemente, transformá-lo vai ser algo, me desculpe, impossível. Desculpa ser fatalista assim, impossível. Não é impossível você engravidar sem conhecer o sistema de reprodução do aparelho masculino, funcionamento do aparelho reprodutor masculino e feminino. Para não entrar um caráter subjetivo da cultura, ok? Pensou fisiologicamente nisso. É possível engravidar sem conhecer o funcionamento desses aparelhos? É possível. É possível. Claro que é. É possível cair de um prédio, do 10º andar de um prédio, sem ter um conhecimento sobre a teoria gravitacional? É possível. É possível. Mas não é possível transformar a sociedade sem conhecer os fundamentos dessa sociedade. E por isso que o conceito de história é central no Marx. Deixa eu caminhar aqui. Então, nós temos uma questão de lógica do funcionamento da economia política. É bem redundante falar economia política capitalista, beleza? Porque economia política é uma ciência criada diante já de uma sociedade que se formava enquanto capitalista, para explicar a sociedade capitalista. Tudo bem? Então vai ficar meio redundante aqui, mas com essa ressalva. A economia política capitalista, ela propõe
vou pensar aqui, os economistas políticos clássicos, que Marx vai chamar de honestos intelectualmente, ela propunha uma explicação, a ideia da economia. Todo mundo sabe como é que surgiu a economia política? Pensa nos franceses, vou pegar o Adam Smith, beleza? O pessoal pode falar o que quiser lá, mas eu vou falar do Adam Smith, que é um autor que eu já tenho uma leitura. O Adam Smith é chamado, desculpa, vai ser genérico, tá? Para ganhar tempo. Ele é chamado pela classe burguesa para poder explicar a origem da riqueza. Porque até no século XVII, final do século XVII, né, a classe burguesa, a burguesia, ainda não conseguia ter uma explicação vou ser vulgar, desculpa, criticando a vulgaridade, mas é inevitável, a gente acaba vulgarizando sem querer. Era preciso entender como se reproduz a riqueza. Parece um absurdo o que estou falando, mas era bem isso. Né? A classe burguesa não tem uma explicação científica, no sentido mais positivo que você possa imaginar, de como é que surge a riqueza. Só para vocês terem uma noção, ali, no século XVII, final do século XVII, um médico chamado John Locke, pai do liberalismo político, vocês sabem qual é a explicação que o John Locke dava para a origem da propriedade privada? Deus. Não foi à toa que eu falei de Deus no início aqui. Qual a origem da propriedade? A origem da propriedade. Quem é dono? Os portadores, os donos da propriedade privada são os homens bons. Quem são os homens bons? São os homens donos dessas propriedades. Mas quem deu essas propriedades para eles? Deus. A origem da propriedade privada é divina. Pô, peraí, isso aí é Hus. Não, estou falando do John Locke. O médico que viveu grande parte da sua vida exilado na França, que após a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, voltou para a Inglaterra e fez a festa com suas teorias em sintonia com a classe que ele pertencia. É evidente, liberdade para todos, mas em relação à propriedade privada não pode tocar. Por quê? Porque ela é divina. Vai encarar a vontade de Deus? É divina. Não é histórica, é divina. E o Marx vai criticar esses economistas políticos, mesmo o Adam Smith, que é um economista sério, entende que a origem da riqueza é o trabalho. Sim, isso é de uma universidade tremenda ele fala isso. E o René Girard, lá no século XIX, reafirmar e superar muitas limitações históricas do Adam Smith é mais honestidade intelectual ainda. Mas ainda, embora acreditassem que a origem da riqueza é o trabalho, isso era grave para a classe burguesa, afirmar isso. Os economistas políticos os clássicos, tinham essa honestidade intelectual. Quando se falava em relação à propriedade privada, aí eram unânimes. É natural. O David Ricardo fala que é Deus, ele fala só que é natural. Natural? Natural. Nem pé de cereja aqui no Brasil é natural. Né? Tem que ir à propriedade privada. E o Adam Smith, por questão, é evidente, né, vai dizer é natural e divina. Né? Então, observa, o Marx ele vai tentar, e vai conseguir no século XIX, fazer o quê? Uma crítica à economia política. A economia política então, é uma ciência que surge para tentar explicar a riqueza e o desenvolvimento das relações sociais diante da riqueza produzida, seja ela espiritual, seja ela material. Tudo bem? Vamos pensar que a economia política é a economia de hoje. Não é. Tudo bem? A economia política estuda política e economia. Não é ciência política e nem é ciências econômicas. É ciência política, que envolve história, filosofia, o que nós chamamos hoje de economia, o que nós chamamos hoje de ciência política, ciências sociais. Tudo bem? Não sei se faz sentido assim. Então Marx ele propõe o quê? Fazer uma destruição da economia política? Não, negativo. Marx reconhece que a economia política é um avanço tremendo. Reconhece, diferente dos fisiocratas, que a fonte da riqueza não é a terra. A terra é um elemento natural. Mas tudo que se produz em cima da terra é o trabalho que produz. Tudo que se produz, tudo que o trabalho produz. Então Marx vai tentar superar esses clássicos. E qual que é um ponto muito frágil nesses clássicos, importantes clássicos? Não é porque fez a crítica que tem que ser descartada. Aquele papo, não é jogar a criança com a água, banheiro, tudo fora. Né? Joga só a água suja, ou as limitações da água. O Marx vai dizer, há um problema muito sério do Adam Smith, e sobretudo no preferido do Marx, o David Ricardo, a naturalização. Eles não levam em consideração o quê? O conceito de história. A origem da propriedade, a origem das coisas são naturais. A palavra é essa, natural. Não é natural, é social, é historicamente construído. Né? E o Marx ele vai escrever pela primeira vez esse texto aqui, que é a crítica da economia política. 1859. Quando o Marx escreve esse texto aqui, tem que contextualizar. Nós vivemos aqui em um momento de crise estrutural. O capital não tem crise estrutural faz séculos, desde quando surgiu. É meio que natimorto. Né? Não quer dizer que está morto. É uma crise sistêmica do capital. Ok? Que não é só uma crise financeira, é uma crise no processo produtivo, em todo o processo de produção, troca, distribuição, consumo.
Beleza? Ou seja, é uma crítica uma crise, estrutural do capital. E o Marx está escrevendo este livrinho aqui, que hoje está traduzindo em muitos idiomas e tal, no ano de 58 ele escreve, termina de escrever em 59 e publica em 59. E o que está acontecendo na Europa, digo, na Inglaterra e na França? Em 1857 e 1858. Um puta fenômeno de manifestação da crise mundial, do capital. Marx, ele escreve para Engels, eu disse muito rapidamente, eu preciso publicar logo minha crítica da economia política. Porque esse é o momento. Esse é um momento de crise gigantesca do capital. E a classe trabalhadora precisa entender por que está em crise. Para isso tem que entender como funciona a economia política. E esse é o momento, olha só o Marx militante, esse é o momento de fazer o quê? Apresentar as ferramentas para a classe trabalhadora. Não porque ela é ignorante. Porque ela não tem as mesmas condições que eu tenho. E não vamos pensar que o Marx viveu numa boa vida toda, por favor, hein? Infelizmente. Ela não tem, a classe trabalhadora, a classe trabalhadora não tem as condições materiais que, por exemplo, nós conseguimos ter. Não porque somos superiores, nascemos iluminados por Deus. Lembra que eu falei no iníciozinho? Existem pré-determinações históricas. Eu nasci numa família de palmeirense. Coitados. Né? Eu poderia ter nascido numa família de cristãos também. Então, observa, o Marx ele está dentro de um contexto gigantesco, ele escreve esse livro, ele está em Londres, escreve esse livro, manda imprimir em Berlim, e é impresso em Berlim. Tem muitos imigrantes alemães na França, na Bélgica e em Londres, na Inglaterra, perdão, né, não só em Londres, e ele quer levar para a classe trabalhadora, para a vanguarda da classe trabalhadora, né, uma explicação de como funciona a sociedade. E esse era o momento. Era o momento. Não era para ganhar título, era para poder organizar a classe trabalhadora. Sabe qual foi a resposta dos consumidores? Melhor, das editoras? Tá, Berlim conseguiu a publicação. Sabe o que fizeram com essa obra quando ela saiu, aspas, para as bancas? Como esses livros nossos aqui? Silêncio. Silenciaram Marx. Peraí, pensa comigo. Um imigrante expulso. No primeiro momento é uma saída voluntária entre aspas. Marx não é exilado da Prússia. No segundo momento ele é exilado da Prússia, ele é expulso da Prússia. E depois ele é expulso de Paris. Ele é expulso da Bélgica em Bruxelas. E ele é um refugiado em Londres. O Dr. Marx, como era chamado. A Associação dos Trabalhadores não tinha um número significante monstruoso, como viria a ter no finalzinho do século XIX, na Alemanha. Por que censuraram esse livro? No sentido de ninguém comentava. Ninguém. E era uma batalha, hein? Ele, o Engels, ele falava para o Engels, tenta publicar uma resenha aí no jornal, não sei o que tem. O Engels tinha alguns contatos a mais com Marx, né? E ninguém queria publicar. Teve um jornal, não vou, desculpa, lembrar agora o nome que é alemão, eu não sei falar alemão, que falou, eu vou publicar. Na hora que leu o texto, né? Porque antes se publicava em fascículos, desde que fosse um livro assim, capítulo 1, parte do capítulo 1, ia publicando assim. Né? Na hora que leu, não vou parar. Daí o Engels mandou uma resenha, pelo menos a resenha. Né? O cara leu a resenha do Engels. Isso aí fala muita verdade. Desculpa, é minha palavra. Ou seja, isso aqui explica como funciona o sistema de ladroagem legalizada pelo Estado dito democrático. Não pode chegar para a classe trabalhadora. Marx foi silenciado. E tentaram fazer isso depois, anos depois, com o Capital. Mas não conseguiram. Se o Marx, muitos vão dizer o seguinte, Marx, diante da história, está superado. Marx é uma coisa do passado. Se é do passado, por que esse medo todo de um pedaço de derivado aqui de, sei lá, matéria orgânica? Por que o medo dessa matéria orgânica? Nem tem vida própria. Nem levanta. Não é nada, é um livro. É uma teoria. Sabe por que o medo dessa teoria? Porque essa teoria tem uma concepção de história que reproduz, idealmente, teoricamente, o mundo concreto. É uma reprodução, não é uma masturbação intelectual. Um dia em céu azul, eu estava lá e de repente pensei. Não. Aqui está materializado. Esse livro, essa produção, toda a produção do Marx, de outros, né? Porque senão Marx não citou ele. É a expressão teórica. E o que é teoria para o Marx? É a reprodução ideal do mundo concreto. Não é masturbação intelectual. Teoria não é viajar a batatinha. Teoria para o Marx, teorizar para o Marx, é diferente do radical grego. Pensamento dos deuses, teoria. Não sei se vocês sabem, mas a aula teoria tem um princípio extremamente teológico e grego, né? Politeísta. Claro que a palavra teoria ganhou, em toda a riqueza semântica, com o tempo histórico, outros significados.
E o Marx entende teoria como que? Uma idealização do mundo? Não. É um projeto de captar, muitos não gostam dessa expressão, mas é essa mesma expressão, captar as relações sociais fenomênicas do mundo concreto, reproduzir esse concreto de forma pensada, ou seja, teoricamente, né, que vai dar vida a uma explicação de um entendimento, a possibilidade de um entendimento do mundo concreto, não de da Alice, embora Alice tenha todo o mundo concreto também. Mas enfim, isso aqui não é a história do Senhor dos Anéis. Ok? Isso aqui é uma proposta de entendimento, ele deixa claro, é uma chave para entender a anatomia da sociedade política, da economia política, não é a chave. Esse ponto do artigo indefinido tem todo o sentido. Né? Marx nunca disse assim, aqui que eu apresento a minha crítica a minha crítica à economia política é a chave para acabar com os problemas do capital. Musiquinha de fundo. Marx é muito nítido, é explícito. Essa é uma chave. Isso indica que existem ou possam existir outras chaves. Ele apresenta uma chave, não a chave para entender a sociedade que nós vivemos. Né? E eu acho que essa quando se fala popularmente assim, é o cara, eu diria, é a chave. É uma chave gigantesca. Né? Mas ele não afirma isso. Isso aí é só empolgação minha. Então o que acontece? Marx tem aqui uma obra que tenta explicar o que é mercadoria, entendendo a força de trabalho enquanto mercadoria, como se dá a relação capital-trabalho no mundo das mercadorias e como nós somos colocados de forma estrangeira a toda a riqueza que nós produzimos e como se naturaliza um processo que é histórico. Né? Quando Marx apresenta isso, o silêncio o silêncio é a resposta, né, da elite ou da classe dos intelectuais nas universidades na Europa, não é à toa, né, porque aqui tem coisa séria. E se não tivesse coisa séria, eu seria um retardado mental e vocês retardados mentais ao quadrado de estarem aqui ouvindo falar de Marx, em pleno século XXI, se fosse realmente ultrapassado. Né? Então, observe, quantos professores de história, não só de história, mas quantos professores vocês não conheceram ou conhecem, ou ouviram falar, se caso não conhecem, que tem uma perspectiva teórica e metodológica de entender o mundo, a sociedade, através das contribuições, por exemplo, de Marx, e que não são perseguidos politicamente? Jornalistas, professores, trabalhadores de fábricas, vou deixar isso claro. Quantos não são perseguidos? Quantos jornais marxistas vocês conhecem? Quantos programas de televisão, quantas vezes nós, nos veículos de comunicação em massa, concessões do Estado burguês, falam de Marx? Teve um dia que eu, no Globo Ciência, ia passar Marx. Eu vi na programação e falei, Marx? Globo Ciência, Rede Globo, Fundação Roberto Marinho, falando de Marx, olha que legal. Que hora que era? Passou às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Porque era um especial sobre clássicos da filosofia. Aí não tem como, né? Tem que falar, do Barbudinho lá. Alguma coisa, rapidinho. Preferência na hora que todo mundo está dormindo, ou ainda acordando, mas uma na fábrica. Para não poder entender. Sem contar a modalidade da apresentação da ideia. Então, observa, há uma irracionalidade na relação capital-trabalho. Qual é essa irracionalidade? Em um texto de 44, Marx vai dizer, quanto mais trabalho se dá ao trabalhador, menos ele se realiza. O trabalhador não se realiza na produção. O trabalhador se realiza aonde? Em um momento do processo produtivo, que é o quê? É qual o momento? O consumo. Se eu estiver errado, puxem a orelha, fiquem à vontade. Para quem me conhece, quem já participou, sabe que esse exemplo é repetido, mas aquele é bem ilustrativo, eu repetido. O cara acorda pelas 5 da manhã, não sei, acorda às 5 da manhã, vai para o ponto de ônibus, esperar no ônibus que vai levar ele para cortar cana, e aí o processo é assim, é uma pergunta, o processo é assim, acorda, ai que beleza, já deu 5 horas da manhã, tchau amor, tchau, vou te cansar, vai correndo, chega meia hora mais cedo no ponto de ônibus, espera o ônibus, pô, tá chegando esse ônibus, tá chegando, cara, menino lá, delícia, chega lá, tem todo o processo, chega até o campo, até o eito, ele chega no eito, para cortar cana, ele pega o facão dele como se fosse um Highlander, olha para aquele canavial, aquele mar verde e fala, vem em mim, cana verde, e começa. Vai. Daí apita um sinal lá, uma sirene, sei lá, né? Normalmente uma sirene, né? Da buzina de caminhão mesmo. Meio-dia, ou 11 horas, perdão. Ele fala, já. Ele vai lá,
come comidinha rapidinho, falta meia hora ainda, não, já vou, eu quero me realizar, produção. E vai se embora. Quando dá o sinal das 5, tem que ir embora para casa e falar, não vou, tipo criança, quando faz birra no mercado, já passaram por isso aí? É foda. Não, não quero ir embora, eu quero me realizar aqui. Eu olho para o machado, desculpa, o facão, e me olho, e me vejo no facão. Eu olho para a cana, me vejo na cana. Quando eu corto, sei lá, uma tonelada para ganhar, uma tonelada para ganhar 28 centavos a tonelada por ela, eu me vejo ali, pô, é tudo a ver. Daí chego em casa, tem que ir embora. Até depois não dá, vai embora, vai triste, magoado. Uma ironia isso, né? Claro. Chego em casa, falo assim, oi amor, tudo bem? Legal. Não, tudo bem, mano. E você? Eu queria ter ficado um pouco mais, mas não deu, então. Mas eu vou dormir, preciso dormir logo. Coloca lá. Tomar um Lexotan para dormir mais cedo, para acordar cedo amanhã. Coloca para despertar 4 horas da manhã. E assim não funciona? Assim não. Porque, desculpa, mas por mais que existam situações particulares de estranhamento absoluto que o cara realmente se encontra lá, por favor, isso é estranhamento, né? É um trabalho degradante, insalubre, destruidor do próprio homem, no sentido mais fisiológico possível do destruidor do homem, ok? Quem dirá, então, o espiritual, cultural. Espiritual aqui fala cultural. Daí o que acontece? Mas por que ele trabalha? Por que ele faz esse trabalho? Mesmo sendo totalmente estranho a ele, ou parcialmente estranho, ou degradante, que cansa, que desgraça, muitas vezes fuma o crack para poder cortar mais, aquela coisa toda. Porque ele faz isso. O que era isso que ele está fazendo? É a força de trabalho em ação, não é? Por que ele está fazendo isso? Porque é uma filantropia? Eu quero ajudar o dono da usina, os franceses, comprar a usina Guarani, quero ajudar o grupo francês, então eu faço isso para ajudar os franceses. É por isso? Não, ele está vendendo a força de trabalho. Porque ele precisa do quê? De um salário. Para garantir as condições mínimas. Salário mínimo. As condições mínimas de reproduzir a vida dele. Todo mês, todo período contratado. E observa a situação. Por favor, isso é muito sério que eu estou falando. Quando ele recebe o salário, não é para culpabilizar o trabalhador, ok? É para tentarmos entendermos juntos o processo. Quando ele pega o salário, e aí ele fica triste? Pô, comprar as coisinhas, pagar as prestações das coisinhas. Vejo uma vitrine com um produto X, uma mercadoria X, que outro rapaz produziu, mas eu nem sei quem é esse rapaz. Eu olho pro facão de cana e falo, desgraça, desculpa pessoal, desculpa, não tem palavra tipo assim, que facão com uma estética estranha. Não é assim, normalmente, pode ser, mas normalmente eu acho que é diferente, né? O facão maldito, facão do capeta, essa desgraça aqui, olha, a mão tudo ferrada. Quando vê uma calça, eu nasci em Olímpia, fui criado grande parte da minha vida em Olímpia, então imagina uma indústria de Olímpia. Alguém de Olímpia aqui? Senhor Adriano, que eu estou ligado, mas alguém de Olímpia? Tinha, eu acho que tem aí, uma indústria chamada Serglês, produz calça. Daí eu passava assim, eu lembro que a gente saía da fábrica, pegava o salarinho, né, entre as coisas, primeira coisa de comer, se sobrasse, que é uma ironia falar esse negócio de sobrar, né? Mas vamos lá, quando tinha lá um crediáriozinho, porque o capital vai arrancar até tua alma. Acredita que existe alma? Até a alma dá para poder negociar. Daí o que acontece? A gente ia lá e comprava uma calçazinha, trabalhava a semana inteira para comprar uma calça. Não era o caso, mas entre várias coisas, a calça. E quando nós comprávamos a calça, nós nos realizávamos. E outra atenção, porque você não pode pensar aqui que eu estou chamando os trabalhadores de consumistas alienados, idiotas. Por favor. Não. Pode ser um salgado, um pacote de arroz. Alguém fica triste quando está com fome aqui, está comendo um arroz, seja um arroz puro? Não. A gente se realiza na onde? No consumo. E não nos realizamos na produção. Detalhe, a produção somos nós que fazemos. Tem algo muito estranho aqui. A palavra é essa. Algo muito estrangeiro na nossa mente. Porque nós não nos reconhecemos na produção que nós fazemos, mas nos reconhecemos no consumo. Quer algo melhor para o capital? Se reproduzir? Ignora, nos coloca a situação de ignorar, não que somos ignorantes, mas estamos na situação de ignorância em relação ao processo histórico. A gente não consegue entender por que nós odiamos a produção. Nós não nos realizamos na produção, mas nos realizamos monstruosamente no consumo. Tudo bem? Está dando para a gente se entender aqui? Está rolando comunicação? Né? Ou seja, nós não nos realizamos na produção, mas no consumo das coisas. Não é para condenar o consumo, não. O consumo é uma parte da vida, sim, é importante. Estou consumindo energia aqui, vocês estão aí consumindo energia, consumindo eletricidade, consumindo microfone, consumindo a roupa, consumindo comida, consumindo ideias. É claro, o consumo é uma parte da reprodução da vida.
mas com ênfase, nos reconhecermos com exclusividade ou ainda predominantemente no consumo e não na produção, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser explicada. E o Marx vem com a explicação. Por quê? Porque o teu trabalho é um trabalho alienado. Ele pertence a outra pessoa e não a você. E o consumo, quando você consome o material, fato do consumo, acaba te pertencendo. Só que é um pertencimento, é uma realização que você tem passageira, momentânea. Lembra do salário? Vai embora rápido? Ou o seu pagamento hoje, meia hora depois, já acabou tudo. Não é assim? Ou ainda, nossa senhora, comprei uma calça, vou pegar a calça, porque a calça é emblemática. Comprei uma calça, nossa senhora, usa a calça 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, dependendo do nível de consumismo, aí eu falando outra coisa, consumismo, talvez de algumas horas. Primeira enfiada de calça no corpo, você já tem aquela realização na sequência, mas quero outra, fica lá. Não estou querendo falar de acumulação de lixo, não sou um ecochato, mas o fato é, nós nos realizamos o consumo, e a questão é que essa realização, quando se dá no consumo, ela é momentânea, ela é passageira, ela é efêmera. É diferente da produção quando ela, se ela fosse na produção. Imagina, uma coisa é me realizar produzir uma cadeirinha para minha filha sentar, e eu contar historinhas para ela. Outra coisa, como eu não tenho acesso aos meios de produção, não posso produzir uma cadeira, eu vou no mercado. O que tem no mercado? É o espetáculo dos produtos que são vendidos, as mercadorias. E lá eu vou comprar uma cadeirinha já pronta, muito mais prático. Estou apelando um pouco aqui. Né? Agora, eu compro essa cadeirinha, para contar a historinha para a Lenita, essa cadeirinha vai ter uma sua importância, vai ter um valor lá de uso, né? Importante na nossa vida. Mas, observe, só estarei me realizando porque me consumi. Eu fiz ou seja, realizei o consumo da cadeirinha. Existem outras formas de realização que não são tão passageiras como podem ser as realizações no consumo, na esfera do consumo, né? Mas na esfera da produção. Imagina o que é fazer uma cadeirinha. É difícil, né? Uma coisa, vou tentar ser rápido aqui agora. Uma coisa é comprar a pipa papagaio, tudo bem? Pronta na lojinha. Outra coisa é você fazer o papagaio para o teu filho. Tudo bem? Uma coisa é comprar uma cadeira, um banquinho, outra coisa é fazer o teu banquinho. Você se objetiva no banquinho. Vou dar um exemplo aqui bem fenômeno importante, o fenômeno é vital. Esse microfone. Eu gosto de microfone, quer dizer, minhas cordas vocais adoram, né? Elas precisam disso. Eu estou consumindo microfone aqui agora, embora não tenha comprado. Mas eu não me enxergo nesse microfone. Eu não sei quem fez esse microfone. Não fui eu, e nem sei quem foi, e nem de onde foi. Isso provoca uma reação, desculpa, eu não quero falar assim, mas enfim, uma reação múltipla de situações. Muitas vezes nós vamos ao Paraguai, não precisa ver só o Paraguai, ok? Paraguai não são produtos precarizados, mercadorias ruins, não é só isso, ok? Existe um povo lá, uma classe social com riquezas, vicissitudes também. Mas, por exemplo, quando eu compro um radinho, estou falando, é claro, da minha vivência particular, cada um tem a sua aqui para poder, né, juntos entender essa totalidade. Observa, uma vez eu comprei um radinho que pegava assim, até avião. Sabe o que é isso ou não? É coisa só de menino, essas coisas aí, hein? Assim, tem uma época lá que tem um rádio AM, FM. Só que tinha várias faixas, não era AM, essa é frequência que fala, não é só AM, FM, já AM, FM, MZ, MG, G, não sei, tinha um monte lá. Tinha uma frequência colocada, você ouvia os aviões, o pessoal falando em rádio avião, ou ainda várias sequências. Baratinho, eu não lembro o preço, vou fantasiar aqui o preço. Tipo assim, paguei R$2 no radinho. Falei, nossa, velho, que firmeza, R$2 no radinho, tá ligado? Peguei o radinho e ficava ali, a pessoa aqui, mano, isso aqui é japonês, nossa, que inglês, pegava outros países, tal, aquela coisa toda, não tinha porra de estar falando lá, mas era, nossa, que legal, super feliz porque paguei R$2. Era um preço muito pequenininho. Agora atenção, observa onde está o estranhamento, onde está a maldade nisso? Não se trata de maldade necessariamente, mas se trata de estranhamento. Se eu comprei aquele radinho que custa R$2, observa, ninguém, desculpa, eu vou ser absolutista, não, olha a cara de Thomas Hobbes, mas eu vou ser absolutista. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo capitalista produz uma mercadoria, produto vai para o mercado. Ninguém produz uma mercadoria que vai para o mercado, portanto, um produto vai para o mercado, sem objetivar taxa de lucro, margem de lucro. Ninguém produz uma mercadoria Robinson Crusoe. Ninguém produz sozinho uma mercadoria. São milhares de trabalhadores envolvidos na produção deste microfone, que eu não os conheço. Eu vou ali no camelô,
sem querer culpabilizar o camelô, tá bom? Esse é o caminho mais fácil, não é esse o caminho que eu quero fazer. Eu compro por R$2, podia ser o radinho ou o microfone. Fico super feliz, porque estou consumindo, ó, agora nas minhas aulas eu vou usar o microfone, né, vou melhorar aqui, vou gastar menos aqui e tal. Olha que legal, eu sou super feliz. Isso é um processo, é um momento de toda a sociabilidade produtiva. O consumo, no qual eu me realizo, no qual eu vou tentar me objetivar momentaneamente. Se eu estou comprando esse aparelho por R$2, ou seja, um radinho e um microfone, acreditem, existem trabalhadores produzindo radinho e microfone. E quanto será que ganha um trabalhador de um radinho vendido a R$2 aqui? Um microfone de R$2. Quanto será que ganhou o produtor? Uma vez eu me senti mal. Me senti mal. Eu morava em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. E aí eu trouxe uma espada para o meu amigo Marcos. Uma espada, eu não sei, tem um nome na espada samurai, uma espada ninja. Aqui no shopping, a mesma espada. Estava sendo vendida a R$480. E a espada que eu dei de presente para o Marcos, eu paguei lá, vocês sabem quanto? Chutam. Chuta aí, Osmar. 50. Não, 50 falou 50 aí. Tá doido? Imagina, Renan. R$15. R$15. Eu falei, meu. Vamos armar a classe trabalhadora com espada, velho. Moçada, eu fiquei feliz, trouxe, me presenteei, fiquei feliz no lado do consumo, né, etc. Depois eu comecei a fazer reflexões, junto com os colegas, né? Não sou o Buda que se isola, nem Abraão que vai sozinho, não, é social. Abraão também foi social, o Buda também, né? Emblemático. Eu troquei ideia com os camaradas, né? Eu falei assim, bicho, mas se eu paguei R$15 nessa espada, made in China, eu fiquei imaginando, os outros companheiros trabalhadores que produziram isso aqui, eu fui puxar a história. Não sei se é aquela espada, para confortar, a gente que cria essas ideias, né? Não sei se foi a espada que eu comprei, mas eu sei que tem produção de espada com trabalho escravo dentro de containers, de navios que saem do Sudeste Asiático e vêm para revender essas mercadorias na América. Certamente essa espada que eu te dei de presente, Marcos, é fruto dessa produção. No dia eu fiquei feliz, outros dias também eu falei, comprei isso agora. Mas eu cheguei aqui, vi o preço, eu falei, rapaz, noção, que beleza. Eu comecei a refletir criticamente, tentar entender a história daquela espada. Às vezes a gente não consegue captar todos os momentos históricos da produção da espada. Mas agora, se a gente fizer um esforço e brigar com uma série de ideologias que nos impede de buscar os fundamentos das coisas, no caso a espada, eu poderia simplesmente, ô Marcão, é aquela espada lá, tá, paguei barato, hein, tá. Mas eu não estou feliz não, porque eu comprei aquela pipoca lá barata. E nem ficaria menos triste se eu deixasse de comprar a espada por R$15. A questão é que nós chegamos a uma informação pública, Dr. Google, né? Não é referência segura, mas é uma referência. Tá lá, procura lá Zara, procura lá Nike, procura lá Pepsi, procura lá espadas ninja, trabalho escravo. Coloca lá entre aspas, trabalho escravo, espada ninja, fecha aspas. E dá o enter lá, sei lá como é que chama. Pesquisa lá, procura. Né? O que vai aparecer de informações da mídia burguesa e da mídia engajada, digo aqui, das vanguardas espalhadas pelo mundo, denunciando a produção de espadas ninja com um trabalho escravo feito dentro de containers. Dentro de, tem a refrigeração não, é um container fechado. São os novos navios negreiros, pô. Né? E tem um monte espalhado aqui pelos oceanos. Né? Eu me senti super mal. Não estou falando que eu sou a última bolacha do pacote porque eu consegui entender que aquela espada era o trabalho escravo. A situação, quem dera, se fosse esse problema, estava resolvido e viveríamos felizes. Né? Não está no campo do particular. A consciência não deve ser uma consciência particular. Com a consciência histórica particularizada, eu consigo o meu título de mestre. Eu consegui, obrigado. Eu consigo de doutor. Não sei se eu vou conseguir, obrigado também. Eu consigo um carro? Eu consigo um carro. Falei que, né, causa emblemática é o carro, né? Mas agora, o que é necessário para fazer um enfrentamento diante dessa reprodução da vida na economia política capitalista é uma consciência de classe e não do indivíduo. Se fosse assim, bastávamos, o Kant já tinha resolvido o problema da humanidade. E nós estudamos Kant aqui hoje. Né? Aquele eu kantiano, a junção, perdão Kant. Aquela junção de razão prática e razão teórica que vai dar vida ao eu kantiano, o indivíduo ou um portador da sua racionalidade própria, se esse fosse o problema fosse resolvido no campo do individual, o Kant já tinha resolvido o problema da humanidade e ninguém está falando de Marx até hoje. Ninguém, muito menos de Marx. Né? Mas não é no campo do individual que se resolve os problemas.
No campo micro, certamente. Né? Agora, observe, mesmo numa situação de relação social conflituosa micro, olha lá, uma coisa inventada pelos homens, a família. Inventada pelos homens, a família. Tá? Sobre determinações múltiplas de um macro, não tenha dúvida nenhuma. Aquela família, vamos lá, pensar o pessoal que é do serviço social. A família está sendo atendida, a família de usuários, não usuários de drogas, usuários do sistema público, de assistência social, elas são desestruturadas. Aquela família é desestruturada porque o pai está desempregado, o filho está usando droga, né? A mãe também está desempregada, o irmão mais velho torce por Corinthians, está tudo fodido. Olha que coisa simples. Então, assim, o problema daquela família se circunscreve a ela mesma. Não. Por que o pai está desempregado? Porque houve um corte. A gente fala assim na firma, o facão vai passar forte, né? Veio o facão, no final de ano vem facão. Entre safra, vem facão. Tem umas famílias aqui de uma usina, quem souber, por favor, me fale aí, que eu não lembro o nome dela agora. Não tem que ser citado. Tem que ter covardia intelectual, não tem que ser citado. Isso é um dos papéis de uma militância intelectual, no sentido do intelectual lá do grande. Que não, simplesmente não pagou o salário dos trabalhadores da usina. Nem 13º, nem o salário de dezembro. E aí, presentão de Natal, né? Olha que legal. E ainda fala Feliz Natal. Depois o trabalhador vira, né, chamando a orelha de um cara desse, vai preso ainda. Por quê? Ofendeu o direito de expressão ou ainda a integridade física do outro. Tá dando para sacar o jogo ideológico? A parte lá que eu falei rapidinho. Vamos jogar xadrez? A minha torre anda assim, a tua anda assim. Tá? E faço você acreditar. Tá? Não porque eu sou ignorante. Estou te bestializando. Estou te idiotizando. Não que eu seja, mas estou na situação dele. Então, observa, isso é muito complicado. Porque muitas pessoas acreditam que a empresa, né, está simplesmente, vamos lá, quebrada e não pode funcionar, né, sem o patrão ali. Observa, lá, estou tentando de novo, é a segunda vez que eu não vou conseguir lembrar o nome da empresa, na Flascor, eu tinha que lembrar uma cidade. Sumaré, isso, é uma da cidade que eu queria lembrar. Está funcionando. Claro que não tem os mesmos privilégios que uma empresa, Grupo Votorantim tem, diante do Estado, ok? Mas sem os patrões faliram, os trabalhadores continuaram produzindo na fábrica e passaram a se apropriar, alguns caras se apropriar de toda a riqueza produzida por eles. A fábrica está produzindo. Poderia produzir melhor se tivesse todos os privilégios que os grandes grupos privados capitalistas possuem do Estado democrático. Rapidinho, para buscar um encaminhamento final. Se é democrático, vamos lá, qual a importância da história aqui? É entender todo esse processo social coletivo, não individual. Né? Se o Estado realmente é democrático, por que os professores de história, os de história, foram perseguidos pela ditadura militar? Por que as publicações que são feitas pelo governo federal, estadual, até municipal, secretarias de cultura e ensino, cultura municipal, não aceitam, me parece, quando a gente constata o índice das publicações, textos com esse viés? Por que o Estado dito democrático empresta via BNDES, todo mundo sabe qual a origem dos fundos do BNDES? São contribuições da classe trabalhadora. Empresta dinheiro para o grupo Votorantins, para dar exemplo, Votorantim, a faixa de 4,5%, eu poderia só falar 4,5% ao ano, taxa de juros. Se empresta 1 milhão, você paga 4,5% de juros ao ano. Mas só que vai de 4,5%, dependendo do contrato, talvez dependendo do parceiro, até 6% ao ano. E esse mesmo Estado democrático, através do Banco Central, estabelece uma taxa de juros para o cheque especial de até, ao mês, 250% ao mês. Como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo o funcionamento disso? Como é que eu posso acreditar, continuar acreditando, que o Estado é democrático? Porque ele diz o seguinte, olha, eu coloco algumas universidades públicas e aí vocês estudam, passem no vestibular e terão acesso ao ensino universitário público. Como eu posso acreditar que esse governo que investe de 3 a 4% do PIB na educação e investe bilhões de reais financiando
subsidiando empresas privadas do ensino público. Como eu posso acreditar que realmente isso é verdade? Pressuposto, desculpa, estou sendo absolutista mesmo. Desculpe, tá? Me desculpe, assim, a priori estou sendo absolutista. As pessoas acreditam que é democrático. As pessoas, digo, a classe trabalhadora, as pessoas, a sociedade, em suas diversas classes, acreditam que de fato vivemos uma democracia, que a Constituição representa os interesses de todos. Pergunta básica, pode parecer coisa de colegial, mas me permitam, né? Se assim for, que seja. Todo mundo aqui nasceu antes de 1988. Sim? Observa só. É irônico, claro, tem um funcionamento, mas me permita essa ironia, que não é para vocês, é evidente. Quem recebeu, não tinha internet popularizada em 88 aqui no Brasil. Aliás, só depois da década de 90 que começou a popularizar. Mas alguém recebeu uma cartinha pelo correio, dizendo assim, ó, então, eu estou de algum deputado, algum senador, que seja do Ulisses Guimarães, ou então, eu estou com esse projeto aqui a ser colocado, né, como um artigo, ou ainda esse adendo aqui, é um artigo da Constituição de 88. Alguém recebeu uma consulta? Não sou anarquista também, tá ok? Só estou questionando, para a gente pensar os fundamentos de tudo isso que nós vivemos. Por que para a educação, olha lá, me corrijam aí, pessoal, vocês estão mais atualizados nos índices de todo esse processo. Por que até 2020 vão buscar dar 7% do PIB para a educação? Até 2020! E hoje dão milhões de reais para as empresas privadas. Eu gostaria de fazer esse questionamento para buscar esse caminhamento final. Por que, por exemplo, a Embraer recebeu milhões do BNDES, dinheiro nosso, quando 2 semanas antes demitiu, se eu não me recordo, com falhos números, 2.407 famílias, desculpa, trabalhadores. O governo subsidiando essa empresa está mandando embora em massa? Alguma coisa está equivocada. Por que quando se fala de investimento na educação para olha que legal, eu não sei vocês, ok? Mas eu estou muito preocupado com isso. Porque eu não quero esperar até 2020 para ter uma educação com um índice mínimo de investimento. 2020, eu não sei, muitos de nós aqui estaremos mortos.